Nós, hoje pela manhã, falamos sobre a mulher, especialmente sobre o sofrimento da mulher no mundo, na sociedade. Parece-me que o adversário, que o inimigo de nossas almas, ataca especialmente e intensamente as mulheres e as crianças. Não que homens também não sejam atacados, mas como há injustiça em relação à mulher e injustiça em relação às crianças. Particularmente, eu digo que a igreja tem que tomar uma postura, e uma postura de pedir sabedoria do alto, para instruir a todas as pessoas, mas especialmente para instruir a mulheres que são vítimas de violência e de abuso. Porque a igreja, às vezes, de uma maneira simplória, não por maldade, mas eu diria até por ignorar que é a sabedoria de Deus, que pode nos dar as respostas corretas para cada realidade, para cada situação. Tratam todos os casos como se fossem todos iguais, e não o são, e dizem simplesmente à vítima: você tem que ter paciência, você tem que aceitar, ou você tem, ainda pior, você tem que se submeter. E simplesmente aquela vítima volta a conviver com aquele agressor. E por isto, eu disse pela manhã e volto a dizer, nós como igreja temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender para que Deus, através do arrependimento, nosso arrependimento, traga cura para esta terra. Sare a nossa terra, como é promessa de Deus. Há muitos anos, em outra nação, um amigo meu me contou de um episódio que aconteceu de um casamento em que o marido era extremamente agressivo, melhor dizendo, violento com sua esposa, o que acabou com a ruptura. Ela vai e se converte, com tantas dores, com tanto sofrimento em sua vida. E, passado alguns anos, este homem surge na igreja, dizendo que ele havia também se convertido, que ele já não era mais o mesmo homem, e então pede ao pastor que a sua ex-esposa o receba de volta. Sabe, meus irmãos, o princípio bíblico, eu pelo menos, não estou dizendo que eu estou certo, eu penso assim. Não me diga que você mudou, me mostre que você mudou, porque pelos frutos os conhecereis. E então, de uma maneira equivocada, o pastor orientou, você tem que aceitá-lo. Deus não aceita essa separação. Um mês depois, o mesmo pastor estava sepultando aquela mulher. Há coisas que aparentemente nós dizemos, não, esses são princípios bíblicos, mas não são. A Bíblia diz,
pelos frutos os conhecereis. E nós não podemos, eu não estou a favor de separação familiar, eu não estou dizendo que não deva haver ordem familiar, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que muitas vezes nós, na igreja, não tratamos as coisas com a seriedade que ela deve ser tratada, e principalmente em problemas tão graves quanto esses problemas. Então, pela manhã, nós falamos sobre aquela palavra, mulher, por que choras? E falamos sobre tantas mulheres que têm chorado e queremos dizer que o sofrimento delas não está oculto a Jesus Cristo. E que Jesus Cristo tem uma palavra e que eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo tem solução para todo e qualquer problema. Mas não é a solução que eu imagino, é a solução que Ele tem. E por isso nós como igreja, e principalmente nós como orientadores, como mentores, como pastores, como cuidadores, nós devemos buscar a sabedoria do alto para orientar segundo a palavra de Deus e não segundo a nossa opinião. E que entenda, quando eu falo nossa opinião, não é apenas um parecer pessoal, é muitas vezes um parecer religioso. Que nenhum de nós escapa disso. Nenhum de nós escapa. A religião em si não é má. Religião, que significa religar, é realmente reconectar, em primeiro lugar, os homens a Deus e os homens aos homens. É uma questão de relacionamento, mas a religião pode trazer a nós uma miopia espiritual e nós não entendermos sobre o assunto, e por isso nós precisamos de discernimento de espíritos, nós precisamos da manifestação dos dons espirituais. E nas muitas injustiças que existem, e na solução que só há em Cristo, eu quero agora completar essa palavra, trazendo uma palavra sobre o homem em relação à mulher. E para entender o que eu desejo falar, eu usarei o texto da queda do homem que se encontra em Gênesis capítulo de número 3, onde nós temos a queda do homem. E quando você entenda o homem, é a queda da humanidade. Em Adão e em Eva, todos falhamos. Todos caímos. E se não cremos nisso, como creremos que em Cristo todos somos salvos? Porque a Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado, e por um só homem fomos perdoados. Glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele não se omitiu. Cristo fez, e quando olhamos para Cristo, e eu digo ao homem, a todo homem, porque a Bíblia diz, grande é esse mistério, e não me refiro ao homem e à mulher, e sim a Cristo e à igreja. Cristo amou a todos nós, e a si mesmo se entregou por amor a todos nós. Ele se entregou, sofreu, foi crucificado, morreu naquela cruz, foi sepultado, e tudo isso por amor a nós. E ao terceiro dia ressuscitou por amor a nós. E Ele voltará por amor a nós. Então,
Cristo não se omitiu. Cristo corajosamente assumiu e sofreu e suportou tamanha, como diz a palavra, ignomínia dos homens, em troca da alegria que lhe estava proposta. E todos nós deveríamos ter, e temos, extrema, profunda gratidão, e essa gratidão se manifesta em nossa entrega incondicional, com todo o amor, amando a Cristo, a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Amando ao Senhor, não deixando de lado, não abandonando o nosso primeiro amor. Ele não é apenas o meu primeiro amor, Ele é o meu amor. E Deus é amor, e eu tenho que amá-lo como quem ama o amor. Mas Gênesis, assim como a Bíblia, é um livro de princípios. E muito do que nós lemos aqui são princípios que devemos enxergar na narrativa bíblica, os princípios de vida, os caminhos eternos, para que nós possamos viver daquilo que procede, da palavra que procede da boca de Deus. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus vem do coração de Deus, pois a boca fala do que está cheio o coração. E eu quero receber palavras que venham do coração do Senhor. E aqui, na narrativa bíblica da queda, vemos que a serpente dialoga originalmente com a mulher. E a pergunta é: por quê? Por que a serpente tentou a Eva e não a Adão? Por que foi Eva? Meus irmãos, não é que Eva fosse mais fraca, não é que Eva fosse de maneira nenhuma mais suscetível. Temos que nos lembrar que Deus fez o homem e a mulher, e eles são um só. Adão não é superior a Eva, Eva não é superior a Adão, no aspecto moral, no aspecto espiritual. Eva era cooperadora, e seu nome Eva só veio após a queda, por ser ela mãe de toda a humanidade. Então, por que a serpente tentou a Eva? A serpente que nós identificamos como o diabo tentou a Eva. Você tem que se lembrar do seguinte: não pense que o diabo tenta apenas os que são fragilizados. Lembre-se que o diabo tentou ao Senhor Jesus Cristo. Então, por que o diabo tentou a Eva? E por que o diabo tentou Jesus Cristo? Porque a tentação é uma provação também. Eva e Adão foram provados naquele momento. Jesus, no confronto, porque toda tentação é um confronto. E Jesus resistiu ao diabo com a palavra de Deus. E o diabo, diz a Bíblia, no próprio texto da tentação, diz: e afastou-se de Jesus.
esperando o momento oportuno. Esse é o motivo porque Eva foi tentada e não Adão. Porque o diabo é oportunista. E naquele momento, ou Eva estava só, ou Eva estava mais próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente, portanto, na astúcia, porque a Bíblia diz o mais astuto dos animais selvagens. A serpente, que em Apocalipse diz que é o dragão, que era a serpente, viu a oportunidade. Toda tentação é uma oportunidade de pecado ou de santidade. Porque quando você cede à tentação, você peca. Mas quando você resiste à tentação, você se santifica. Toda tentação é um caminho que não é um caminho de destruição. É um caminho de uma oportunidade, inclusive, de firmar-se segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, Jesus que foi tentado, e foi tentado de todas as formas. Quando a Bíblia diz que foi tentado de todas as formas, significa exatamente todas as formas. Não há tentação que você viva que Jesus já não viveu. E saiba do seguinte: Jesus venceu para que nós vençamos. E se ele venceu a tentação, é porque nós podemos nele, por ele e para ele vencer a tentação. Então, a grande pergunta, e é nisto que se baseia a minha palavra, é, afinal de contas, onde estava Adão? Onde estava Adão? Quando Eva foi tentada. E há duas possibilidades. E eu direi as duas. E nas duas possibilidades, há dois princípios dos dois maiores erros que o homem, especialmente no relacionamento com sua esposa, com sua família, pode cometer. Venha comigo a Gênesis, capítulo de número 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Esse versículo é algo perturbador, porque há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que Adão estivesse distante. E eu quero colocar ênfase a isso, distante. E Eva, então, vai ao seu encontro depois de ter comido do fruto e dá a ele do fruto e ele o come. Essa é uma possibilidade que é um erro
que o homem pode cometer. E esse erro se chama ausência, distanciamento. Quantos homens ausentes existem na nossa sociedade? E que eu peço perdão a Deus por falar isso. E quantos homens ausentes existem dentro da igreja? Ausentes da vida da sua esposa, do que está acontecendo com ela. Ausente da vida dos seus filhos. Homens que se ausentam, que se distanciam, que não estão presentes. A presença é necessária. E onde há presença, há compromisso. E nós precisamos trazer uma mensagem à igreja, uma mensagem aos homens. Você sabe que nós estamos numa crise mundial de hombridade. Falta quem seja verdadeiramente homem. E biblicamente, Deus não chama qualquer um de homem. Porque o que é um homem biblicamente? Ele tem que ser a glória de Deus. Homem não é qualquer coisa. Homem tem que ser a glória de Deus. E tem muita gente aí que não tem sido isto. A Bíblia não chama qualquer um de homem, e muito menos de homem de Deus. De homem de Deus. Lembre-se daqueles capitães que foram prender ao profeta Elias e que disseram: homem de Deus, o rei te ordena, desce e desce depressa. E esqueceram que estavam falando com um homem. E um homem de Deus. E ele respondeu: se sou homem de Deus, então venha fogo sobre ti e sobre os teus. E veio fogo. Davi, em seu leito de morte, falando com seu filho, Salomão o toma. Davi, que bem entendia o que suas palavras significavam, e disse a Salomão, que possivelmente era jovem, e o que disse Davi? Uma ordenança a Salomão, que eu gostaria que todos nós ouvíssemos da voz do rei Davi: ser homem. Ser homem. Os dias são dias difíceis. Urge a necessidade de verdadeiros homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Que guardem o caráter, que guardem a hombridade, que guardem a honradez. Homens que têm palavra. Homens que têm dignidade. Nós vivemos uns tempos tão loucos, tão difíceis, que o certo se torna errado, que ser honesto, que ser justo, que ser digno, parece estar fora de moda, mas não é por isso que nós vamos mover 1 milímetro que seja de sermos segundo a vontade de Deus. E diremos como outro famoso homem nas Sagradas Escrituras, e uma posição que deve ser a de um homem, Neemias: nós não somos daqueles que retrocedem. Mas eu particularmente, quando leio esse texto, sinto uma dinâmica na narrativa do texto que me leva a crer que Adão
estava próximo a Eva. Porque a Bíblia diz que ela comeu e deu. Na dinâmica do texto, embora haja uma abertura para que ela tenha procurado o homem, tenha dado ao homem, ela comeu e deu ao homem. Isso me mostra o outro princípio de um erro tremendo, que o homem pode cometer no relacionamento, que é a omissão. Ele pode ter o distanciamento, o afastamento, não estando aonde tem que estar, não ocupando o lugar que deve ocupar, não fazendo o que deve fazer, mas aqui o que grita a mim, eu não sei a você, mas a mim é a omissão, o silêncio de Adão me envergonha. E de modo nenhum me acho superior a Adão. Eu acho Adão uma pessoa impressionante. Eu poderia aqui gastar um tempo enorme elogiando a pessoa de Adão e elogiando a pessoa de Eva, porque são pessoas extraordinárias. Sabe? Eles caíram, mas isso não quer dizer que eu sou em nada superior a eles. Ao contrário, muito ao contrário. Mas o silêncio de Adão são princípios, como há homens que se omitem, são omissos, e que se calam, que se silenciam. Meus amados irmãos, eu entendo o que é isto. E não quero generalizar, mas isso está tão presente na maneira de agir masculina. Sabe, hoje muitas pessoas, até dentro da igreja, têm um movimento, ao meu ver, tão equivocado, que é buscar o machismo. Muitas pessoas dentro da igreja criticam o feminismo. Nós deveríamos criticar o machismo, porque ser macho não significa ser homem. Ser grosso, como alguns defendem, que homem tem que ser grosso. Eu entendo que o homem foi feito do barro ou do pó, e homem é essa coisa assim, como diz a missionária Edmeia Williams, barro, bruta. Eu digo para Edmeia, tem alguns que são porcelana, que inclusive são delicados, que você nem pode mexer direito porque quebra. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser rudes, que nós temos que ser grosseiros. Não houve maior gentleman, pessoa mais educada do que o homem por excelência, o varão perfeito, Jesus Cristo. E o meu modelo é Jesus. É quem eu quero copiar, a quem eu quero, como Paulo disse, imitar, ser imitador de Cristo. No que é ser polido, no que é ser gentil, no que é ser educado, mas firme. Firme. O homem foi omisso. E por que a omissão?
Por que a omissão acontece? E por que o afastamento acontece? Após o pecado, um dos primeiros efeitos que houve foi o medo. Adão mesmo disse ao Senhor: ouvi a tua voz, tive medo porque estava nu e me escondi. Duas coisas surgem: o medo e o esconder-se. Quando nós nos escondemos, e nos escondemos por medo, nos afastamos. O medo de enfrentar o problema, de enfrentar as consequências do problema. Sabe, esta personalidade nervosa e por isto medrosa, sabe que o medo, ele torna a pessoa até agressiva. Por quê? Porque a pessoa segura não tem necessidade de ser agressivo. A pessoa confiante, mas a pessoa não confiante, amedrontada, ela necessita defender-se e ela pode reagir agressivamente, não por coragem, mas por medo. Por medo. É verdade que às vezes nós não temos opção, temos que agir. Mas aqui há uma fuga de agir. A omissão é o tipo do medo que nos leva a não abrir a boca, a não falar, a não agir e, por fim, também nos afastar. E nós temos que entender que esse não é o espírito que Deus nos dá. Esse tipo de espírito que leva à omissão e ao afastamento se chama covardia. E o que a Bíblia nos diz lá em Timóteo? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, que é o equilíbrio, que é a temperança. Deus nos tem dado este poder, este amor, esta moderação, que tem a ver com um domínio próprio, que tem a ver, acima de tudo, com uma palavra que eu quero trazer aqui: sensatez. Quem tem o Espírito do Senhor é sensato, porque esse é o Espírito que Deus nos dá. E que muitas vezes a omissão, o silêncio, o afastamento é uma questão de ser insensato, que a pessoa não está agindo com a mente sã, equilibrada, que deveria ter. E que se nós queremos vitória nessa sociedade, neste mundo, em nossa vida, nós temos que entender o seguinte: Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós não nos omitimos, nós assumimos nossa responsabilidade. Nós lutamos e temos resiliência, nós resistimos. E como a Bíblia diz, resistir até o fim. Nós resistimos. E uma coisa é certa: o fim nos pertence, pois a vitória é nossa. Por mais difícil que possa ser o enclave, e por mais difícil que possa ser o problema, a dificuldade,
nós não fugimos. Não tenha a atitude de Jonas, que fugiu de um embate, que fugiu de um problema. Isso não é uma questão de ser inimigo de contendas. Nós devemos ser inimigos de contendas. Nós não devemos ser amantes de contendas. Nós não devemos querer contendas. Nós não devemos ser como uma pessoa que se levanta de manhã, com quem que eu vou brigar? Com quem que eu vou brigar? Nós não somos isso. Nós somos pessoas do Evangelho da Paz, e por causa disso, nós somos pacificadores. Mas nós não fugimos de confrontos, especialmente contra as trevas. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não devemos ser fugitivos, amedrontados. Deus não nos deu o espírito de covardia. Homem tem que ter valor, e se tem valor, é valente, porque todo valente tem valor. E nós que fomos pela compra, nós fomos comprados, resgatados, por alto preço, não por coisas vis, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, pelo preço que foi pago, temos valor. Eu não preciso simplesmente dos meus valores intrínsecos, dos meus valores pessoais. Eu fui valorizado porque Ele me comprou. E agora eu tenho valor. Sim, posso ser um modesto vaso de barro, mas como Paulo mesmo diz, Deus colocou dentro desse vaso de barro tesouros. Por fora, um vaso de barro, por dentro, tesouros. E Deus assim o tem. Esse é o valor que o Senhor nos dá. Como podemos vencer esta falha e não cairmos no erro da omissão e do afastamento? Eu não posso ser omisso para com a minha família ou familiares, ainda aumentando, amigos, ou a família da fé, a igreja. Eu não posso me omitir e eu não posso me ausentar. Eu tenho que estar presente e me fazer presente, especialmente nas grandes crises. Como eu gosto da frase de Jesus. No meio da tempestade, andando sobre o mar, quando seus discípulos estavam aflitos e de aflitos, ao ver Jesus andando sobre o mar, não entendendo o que estava acontecendo, pensando ser um fantasma, ficaram aterrorizados, apavorados. E Jesus simplesmente disse: não tenham medo, sou eu. Aleluia. Eu estou aqui. E sabe, Jesus nos prometeu: eu não os deixarei. Ele sempre está presente. E nós, homens, temos que estar presentes. Eu ouvi uma frase também da missionária Edmé Williams, porque não quero tomar uma frase boa e falar dela sem dar a origem. Créditos à missionária Edmé Williams. A melhor coisa que um pai pode fazer aos seus filhos é tratar bem a mãe deles.
Como eu gostei dessa frase, eu disse, verdade absoluta. Absoluta. E por isso, eu quero conclamar a todos os homens que não caminhemos na natureza adâmica que nos pertence, nos silenciando quando não devemos nos silenciar. A hora que nós temos que falar, que é necessário falar, não nos omitindo, quando precisamos nos envolver, não nos afastando, quando precisamos nos aproximar, por causa de temores, por causa de orgulhos. Sabe, às vezes nós nos omitimos, ou não falamos, por um orgulho, por vaidades. Eu não dou o braço a torcer, ou coisas desse tipo. Eu digo, eu e minha esposa, Luiziana, nós somos gente como qualquer outra pessoa. Usarei de novo uma frase da missionária de May Williams. Nós somos gente pecadora, que casou com gente pecadora, que gerou filhos que também são pecadores. Nós somos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores salvos. Pecadores salvos. Mas nós somos gente. E a gente comete erros. Eu e Luiziana, estamos casados há 43 anos e nós continuamos com alguns dos problemas que recém-casados tínhamos. Você dirá, puxa, pastor, vocês são incompetentes. 43 anos e ainda não resolveram. Porque dê uma chance que o problema aparece. Sabe, eu não estou dizendo, eu não maltrato minha esposa. Acho que ela também não me maltrata, né? Ela também não me maltrata, né? Nós não temos problemas deste nível. Mas é tão interessante que eu acho que Deus, quando criou a mulher, criou um ser que é para completar o homem. Então, auxiliadora idônea para ajudar o homem. E homem e mulher têm comportamentos tão diferentes porque tem que ter. Tem que ter. Muitas vezes, quando nós estamos, seja em qualquer lugar, andando, procurando alguma coisa, no shopping, procurando uma loja, Luiziana gosta de perguntar. Eu não suporto perguntar. Vendo aquele desenho, Procurando Nemo, um dos personagens, por que homem nunca gosta de perguntar? Isso é verdade. É verdade. Então, nós temos possibilidades de desacordos, de crises. Isso não quer dizer que haja qualquer tipo de abuso, de maltrato, de violência ou de traição. Não é isso. É relacionamento. Simples, simples e simples. Eu sempre falei com a Luiziana, eu acho interessante, quando nós tivemos os nossos filhos, na crise, seja qual for a crise, o impulso da mãe é cobrir todos os filhos o mais rápido possível. O impulso do pai é cobrir a mãe que está cobrindo todos os filhos, se eles se amam.
se eles se amam verdadeiramente, é assim que a família age. É assim que nós nos preocupamos. E eu tenho visto com tristeza como o silêncio tem sido uma constante dentro das famílias por parte dos homens, como o afastamento tem sido uma constante, como a omissão tem sido uma constante. Isso é um espírito de covardia e não de hombridade, não de valentia, não de coragem, mas Deus nos deu a toda a igreja coragem. Um espírito que não é um espírito de covardia, que tem poder, então tem capacidade para fazer, tem amor que o move para fazer e não desistir do que está fazendo, e tem a sensatez para fazer tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Sabe, vamos dizer assim, neste poder, neste amor, tem o poder para não se afastar, tem o amor para não se omitir e tem a sensatez para não se calar. É assim que nós vencemos essas grandes crises da natureza adâmica em cada um de nós. Isso não se restringe ao homem, obviamente. Mas hoje falo aos homens. A tua família precisa que você seja um homem e um homem de Deus. No nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eu quero entregar essa palavra e pedir que o Senhor vá além do que nós estamos falando, abençoando-nos e nos dando esse espírito de coragem, esse espírito de valentia, para que nós não nos calemos quando devemos falar, não nos afastemos ou nos ausentemos quando devemos estar presentes, e não venhamos a nos omitir quando temos que nos envolver. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém.